Olá a todos, salve Maria e viva Cristo Rei. Por fim, os cortes, os melhores momentos do debate no qual eu massacrei os protestantes. É evidente que o Lucas Banzoli ele sentiu muito, ele sentiu, porque eu ganhei muito seguidor, comparativamente, né, com o que eu ganho usualmente, né? Seguidores protestantes, porque eu fui em alguns, né, quem tá no grupo sabe, eu não vou mostrar aqui pra não, enfim, né, não vou doxá-los, né, mas eu recebi muitos inscritos depois daquela live. E eu fui ver, e eles são inscritos, alguns deixaram inscritos públicos, né? As inscrições deles públicas. E muitos são evangélicos. Tipo, você vê a lista lá, é só eu de canal católico. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos a este canal católico. Eu recomendo que vocês vejam, tenho uma série aí que são praticamente 5 horas, eu provando que a Igreja Católica é a certa, então aproveitem, maratona em meu canal. O Banzoli, ele está em choque, porque até membros do canal dele, vocês podem ver, eu acho que ele até tirou o replay do chat porque foi vergonhoso. Membro do canal dele, que ele falou que era católico. O cara tava indo no meu canal me chamar pra debater com o Banzoli, assim, me zoando, falando que eu era covarde. Ele era membro do canal dele, comentando lá, porque o Lucas Banzoli, ele restringiu, né, o chat só pra membros. E ele tava comentando, me zoando e tudo mais, e aí ele começou a me defender no chat. O Lucas Banzoli ficou uns 20 minutos só debatendo com ele. Então, veja, foi realmente um fracasso. É claro que tem a milícia do Banzoli, né? Qualquer debate que ele posta, vai lá os membrozinhos dele, fala, nossa, foi destruído, acabou, acabou, simplesmente acabou. Para o. Eles vão ver, ele streamou isso, vão ver como é que a argumentação deles é perfeita. E eu vou mostrar que é só uma falação. Vou mostrar que o Lucas Banzoli, no corte dele, ele simplesmente tirou minha argumentação. Há algumas inclusões aqui, na argumentação, porque o Banzoli ele mentiu em algumas, tá? E aí eu vou mostrar que. E como eles têm essa estratégia, né, de citar e não dá pra conferir na hora, é algo que vale se ressaltar, mas nem era do tema do debate, tá? Então, a metodologia que eles usaram foi basicamente não citar Agostinho, né? Porque eles não leram. Eu provei aí que os protestantes não leram, pra variar. Eles citam historiadores que citam Agostinho. Eles sequer citaram citações debatendo comigo e não responderam a minha primeira citação. No final, ele tenta dar uma resposta. Ele tenta dar uma resposta. Ele fala que a sé de Pedro que Agostinho se refere é o colégio dos bispos. Enfim, para terminar, eu quero falar sobre mais uma coisa também, que depois chegou mais uma pessoa na live, né? Não tava bom, quatro. E aí, aliás, ele substituiu o carequinha. E aí ele começou a falar de Santo Inácio, né? Aí ele falou, inclusive, ah não, essas coisas só apareceram com Santo Inácio de Antioquia no século 2 pro 3. Gente, Santo Inácio de Antioquia, ele viveu no século um e 2. Pouquíssimo do 2, né? Ele viveu muito mais no primeiro século. Ele foi discípulo de São João Apóstolo. Eu acabei não colocando nessa parte, porque aquele ali era pior ainda de todos. Aquele argumentador. E, por fim, antes de começar a mostrar o massacre que foi esse debate para os protestantes, eu quero reivindicar de novo o debate, porque o Lucas Banzoli me passou, né? Vocês viram que ele ficou receoso em aceitar o debate comigo. Ele me passou o número. Ele quis que eu debatesse com o amigo dele, ao invés do que, do que debater com ele. E ele não respondeu o WhatsApp. Então, Banzoli, não corra. Você ama debate. Por que não quer debater comigo? Você viu que aí foi diferente, né? Você viu que aí os seus seguidores ficaram com uma pulga atrás da orelha, né? Meus caros, vejam com seus próprios olhos. Eu recomendo ver na íntegra se há alguma dúvida. Incentivo com certeza ver na íntegra. Vai ver que eles não responderam nada sobre Roma locuta causa finita. Enfim, fiquem com o vídeo. Roma invicta. Banzoli, não corra. Vai ficar muito feio. Salve Maria e viva Cristo Rei. Bem-vindo aos novos protestantes. Se já não estiverem convertidos, espero que se convertam. Ah, e é o corte tendencioso do Lucas Banzoli. Eu já mostrei que eles não responderam nada naquele corte, né? Além de tirar minha argumentação, eles não responderam por que Santo Agostinho achou que com o julgamento de Roma estava decidido que esse era o debate. Não se Cartago aceitava ou não a primazia.
E eles não responderam. Roma invicta. De privilégio pessoal, e não similarmente, ele nunca reprovou os donatistas por não terem comunhão com Roma, mas pela falta de comunhão com a visão apostólica como um todo. Que Sua visão mentira! da igreja era que pessoas menos importantes. Que mentira! Ele nunca... O quê? Eu vou provar agora. Donatistas por não terem comunhão Tem com um Roma. vídeo só sobre os donatistas. Vamos ver aqui. Só um detalhe. Não foi isso que eu disse. Eu não disse que os donatistas não, que o Agostinho nunca tinha, de alguma forma, reivindicado a comunhão com a sede de Roma. De privilégio pessoal, e não similarmente, ele nunca reprovou os donatistas por não terem comunhão com Roma, mas pela falta de comunhão com a visão apostólica como um todo. Ele nunca reprovou os donatistas por não terem comunhão com Roma, mas por ser a mesma posição que o Oriente defendia, ela não é a posição que você defende. Mas o Oriente assinou a fórmula Hormisdas. Você conhece a fórmula Hormisdas? Você conhece a fórmula de Santo Hormisdas? Cara, o Oriente assinou a fórmula de Santo Hormisdas. Pesquisa aí, Piquet. Depois eu mas pesquiso. assim, A partir do início ali do terceiro século, né, final do segundo e início do terceiro, e um dos pais da igreja que, de certa maneira, contemplam essa mudança é Inácio, né? Inácio vai contemplar essa mudança. Só que tem um problema você vai, não sei se eu vou concordar. Só pra saber qual Inácio que é. Inácio de Antioquia. Pera, a mudança ocorreu no terceiro século e quem contemplou essa mudança foi Santo Inácio de Antioquia, não entendi. Que ele vai falar da autoridade dos bispos ali nas cartas dele. É que Santo Inácio não é do terceiro século, né? Não entendi o que você tá falando. segundo Então, século. do final do segundo para o início do terceiro século. A objeção que ele faz dos donatistas, né? Que o... Como é que é o nome do rapaz aí que tem o artigo lá? Tem o site? Ajudando aí o Thales Muniz, de fato o Drobny ele afirma que o Zósimo de fato foi enganado, né? Ele caiu nas boas graças. É o Bruno, é Bruno? Enfim. Bruno Lima, é isso. Eu já tratei sobre isso, eu mostrei a objeção que ele faz aos donatistas, porque os donatistas, naquela questão específica sobre a sucessão, né, sobre a sé de Pedro, são dois santos que combatem muitos donatistas, que é Santo Optato e Santo Agostinho. Eu tenho um vídeo só sobre esse combate, no qual Santo Optato, em determinado momento, ele reivindica a sé de Roma contra os donatistas. Eu posso ler até a citação ali em live. Você não pode, então, negar que sabe que Pedro I, na cidade de Roma, foi concedida a cátedra episcopal, na qual sentou-se Pedro, chefe de todos os apóstolos, né? Que nessa única cátedra, a unidade deveria ser preservada por todos, para que os outros apóstolos não possam reivindicar cada um para si mesmo cátedras separadas. De modo que aquele que deveria criar uma segunda a cátedra contra a única cátedra, já seria cismático, que dos indonamentos. Combateu os donatistas com Santo Optato foi Santo Agostinho, gente. E ele fala que uma prova de que os donatistas não estão em comunhão com a igreja, que eles não estão na igreja verdadeira, é que eles não estão em comunhão com a cátedra de Pedro. E aí, os donatistas eles respondem que não, a gente tem um bispo de não sei quem em Roma. Só que Santo Agostinho, ele responde a isso, que eu mostrei já em live aqui, ó. E ele fala, né, tanto Santo Agostinho quanto Santo Optato, ele é mais firme nisso. Ele fala assim, ele até faz uma brincadeira, né, ele fala assim, mas eu duvido realmente que esse seu bispo que esteja em Roma esteja sentado na cátedra de Pedro. E Santo Agostinho, ele fala o mesmo. O rapaz aí, o Bruno, ele falou que algum historiador falou que ele não reivindica a sé de Roma contra os donatistas. Mas olha o que ele disse. Abre aspas. Pois se a sucessão linear dos bispos deve ser levada em conta, com quanto mais certeza e benefício para a igreja devemos contar, até chegarmos ao próprio Pedro, a quem, com esta figura de toda a igreja, o Senhor disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O sucessor de Pedro foi Lino, e seus sucessores, aí ele fala todos, né? Que todo mundo já sabe. Aí ele vai Damaso Siríaco, cujo sucessor é o atual bispo Anastácio. Nesta ordem, a sucessão não se encontra nenhum bispo donatista. Ou seja, parece, ao menos implicitamente, que se houvesse algum bispo donatista ali entre esses, que eles teriam alguma moral. Continuando. Mas, inventando o curso natural das coisas, os donatistas enviaram da África para Roma um bispo ordenado, que, colocando-se à frente de alguns bispos na África, na grande metrópole, deu alguma notoriedade ao nome de, abre aspas, homens das montanhas. Ou seja, ele diz aqui que se houvesse algum papa realmente, um sucessor de Pedro, donatista, eles teriam, parece implicitamente, teriam alguma moral, até porque ele fala que colocando-se à frente. Mas esse daqui não é o ponto, é só para falar sobre a objeção que ele fez de que os donatistas não teriam, que o Santo Agostinho não teria reivindicado a primazia de Roma contra os donatistas. Eu queria falar sobre uma citação que... Só um detalhe.
Não foi isso que eu disse. Eu não disse que os donatistas não, que o Agostinho nunca tinha, de alguma forma, reivindicado a comunhão com a sede de Roma. De privilégio pessoal. E não, similarmente, ele nunca reprovou os donatistas por não ter comunhão com Roma, mas pela falta de comunhão com a visão apostólica como um todo. Não está se tratando da controvérsia donatista nessa citação. Só que veja que ele reivindica a sede de Roma como algo encerrado. Mas a gente já trata disso. Eu só quero falar uma citação que eu queria mostrar aqui, porque ele não se retrata sobre isso nas retratações dele, né? Que é a Epístola Fundamental contra os Maniqueus. E no debate contra os maniqueus, ele em determinado momento fala sobre as marcas visíveis da igreja. Ele está conversando e ele fala o que mantém ele no seio da igreja. E eu queria ver como a hermenêutica que vocês pregam poderia conciliar essa citação com algo solo escriturista ou que vá contra o primado da sede de Roma. Porque vejam bem, eu vou falando a citação aqui, eu estou mostrando em live, não dá para vocês verem, né? Mas depois vocês podem pegar. É o capítulo 4, tem no New Advent, então é a tradução do Philip Schaff, né? Eu acho que o New Advent, ele utiliza do Philip Schaff, né? Sim, o Philip Schaff ajudou a organizar a tradução, tá correto, é o Philip Schaff mesmo. Tá, então vamos lá. Ele tá falando, e aí ele diz aqui, ó, há muitas outras coisas que me mantêm em uma jurisdição, coisas que mantêm com muita justiça em seu seio, ou seja, da igreja, né? Ele tá falando quais são as marcas visíveis da igreja, vamos lá. O consentimento dos povos e nações me mantém na igreja. Assim também como a sua autoridade, inaugurada por milagres, nutrida pela esperança, ampliada pelo amor, estabelecida pela idade. E aí ele começa. A sucessão dos sacerdotes me mantém, começando pela própria cadeira do apóstolo Pedro, a quem o Senhor, depois da sua ressurreição, deu a incumbência de apacentar as ovelhas, até o atual episcopado. E assim, por último, o próprio nome de católico. E aí você fala, tá, os antioquinos, eles falam, os antioquinos cismáticos, né, falam que tem um nome católico, e aí ele fala, que não sem razão, em meio a tantas heresias, a igreja assim manteve. De modo que, embora todos os hereges queiram ser chamados de católicos, quando um estranho pergunta onde a igreja católica se reúne, nenhum herege se aventurará a apontar para a sua própria capela ou casa. Tais então, em número e importância, são os preciosos laços pertencentes ao nome cristão que me mantém no seio da igreja católica. Então veja, eu tenho deixa eu fazer só uma hermenêutica rapidinho sobre essa citação. Ele fala o seguinte, que o que mantém ele é a sé do apóstolo Pedro, né? É evidente que Santo Agostinho, sempre quando ele se refere a sé do apóstolo Pedro, ele se refere a Roma, e o nome católica. Só que ele mostra que os hereges naquela época, eles reivindicavam o nome católica, eles queriam ter o nome católico. Só que como é que vai diferir, né? Porque os ortodoxos cismáticos, eles falam que tem o nome católica, né? Eles falam que eles são católicos, do credo, enfim. Só que, hoje em dia, vocês, sendo sinceros, se chegar lá na Rússia, uma igreja ortodoxa e uma católica, e chegar a senhorinha e falar, onde que é a igreja católica? O padre ortodoxo, ele pode até falar que é a igreja dele, mas ele vai saber muito bem que a senhorinha está falando sobre a igreja católica romana, concorda? Posso responder? Não sei se você concluiu todas as suas ponderações. Você pode responder a minha pergunta que eu mostrei aqui, né? Porque eu tô querendo responder várias coisas. Essa pergunta também, mas não só essa, Tá, entendeu? vai, então... Então eu vou refazer. Tá, na Síria, como eu falei antes da Guerra Civil, a maior parte dos cristãos que existiam lá, eles eram o que a gente chama de igreja ortodoxa. Eles eram meaficistas, né? Que repudiam o Concílio da Calcedônia, etc. Que, na terminologia americana, eles chamam de igreja ortodoxa Oriental Orthodox Church, enquanto os adeptos do Miquitismo, que é o termo que é histórico que eu estou usando para distinguir, a questão de linguagem, eles vão ter Eastern Orthodox Church. E aí você tem um problema que o português tem uma limitação que o inglês não tem, e quando você vai traduzir Eastern Orthodox Church, da igreja ortodoxa oriental, e quando você vai traduzir Oriental Orthodox Church, da igreja ortodoxa oriental. Então, a terminologia que a gente tem, ela não é suficiente, a terminologia convencional, ela não é suficiente para você distinguir uma igreja da outra. E essa questão que você falou, de, será que isso vai acontecer no nosso tempo, na Rússia, etc. e tal, ela envolve uma questão gramática, uma questão logicamente filosófica. E o Zé já falou disso, né, várias vezes e tal. Então, o que acontece? Na Síria, a igreja, que é meafisista, eles se chamam de igreja ortodoxa. Mas, para quando eles fazem documentos entre Jacobino e etc., eles não têm igreja ortodoxa. Aí, você tem igreja ortodoxa que seriam os mequitistas, que é a Rússia, etc. Eles também se chamam de igreja ortodoxa Síria. Só que, para a questão de distinção, eles não têm igreja greco-ortodoxa. Eles têm igreja também se chama de igreja síria, etc. E eles utilizam hoje um termo mais conveniente, que é church oriental. Só que o problema, eles têm a igreja católica romana, que ela tem praticamente a visão dos orientais. E aí, também, na quem disse isso foi o Rafael Visão, que é ortodoxo. Então, você tem questão de divergência de posição do Brasil, vai muito que o Brasil não é um país agora, é um país de português, e uma coisa isso molda a mentalidade de conciliar, a mentalidade comum, na Inglaterra, você já etc. E você faz uma coisa como igreja católica, porque católico não é coisa católica romana, é uma coisa então, essa questão de linguagem, ela é uma questão de costume, é uma questão de estado, de versão do C4, o próprio filósofo francês, lá, primeiro de direito, que é o Caio Pedófilo, ele também diz a questão do poder de reversão do estado, ele tem questão de maioria, de questão de linguagem. Então, essa pergunta, primeiro é anacrônica, mas tem que ter hoje, e segundo que isso sai muito por exemplo, o artigo de Thomas Cromwell, no discurso que ele dá na falsa de ser educado por um charlatão de alguma católica. Aí, o editor da obra, ele vai botar na obra, ele vai ser confundido, o Thomas Cromwell não é porque na época, análogo da fé reformada. E então é um problema de linguagem.
a época de Agostinho, inclusive as igrejas católicas, ou a igreja católica, porque era uma questão muito controversa nessa época, ela não era nem uma religião única. Então, tipo assim, os próprios donatistas eles se consideravam católicos e, se você ver na história, toda religião, ou toda tradição que se considerava verdadeira, se considerava católica. A questão é, com a época do secularismo, com a ideia de que todas as religiões têm que ser respeitadas, e, assim, eu já morei nos Estados Unidos, e isso influencia. Da mesma forma que morar no Brasil tem certos fatores. Nos Estados Unidos, por exemplo, se os Estados Unidos fosse um país confessional como a Inglaterra ainda é, e não existissem princípios modernos do iluminismo, de respeito a religiões, respeito de autodeclaração, o católico ele não poderia se chamar juridicamente como católico. Tanto que, se você ler as cartas de Pedro Canizio, o fundador da Ordem Jesuíta, que é o Inácio de Loyola, ele diz, a primeira coisa que você tem que fazer na Alemanha é você criar leis que proíbam que os luteranos eles se chamem de católicos. Para você criar dentro do senso coletivo, essa separação e você usar esse argumento, porque das pessoas ignorantes não ia acreditar. Então tem isso. Então, assim, esse argumento eu não acho bom. Inclusive, se você for na Rússia, muito provável, a não ser que o cara seja um cara que ele seja estudado. Então, pessoal, resolvi fazer aqui um comentário breve. Olha a resposta que eles deram. Vocês podem ir no debate, eles não respondem a essa situação em nenhum momento. Eles não deixaram nem eu fazer o paralelo da sé do apóstolo Pedro, né, com o nome católica, e que é universalmente conhecido. É claro, não implica... Hoje, se você chegar na Inglaterra, evidentemente, ninguém é louco de falar que você chegar, where's the Catholic Church? Eles vão responder, eles vão entender que é a igreja católica. E eu já mostrei, eu vou tentar colocar aí no vídeo, uma russa que nem é religiosa, falando que na região dela tem várias igrejas. Tem ortodoxa, várias religiões, na verdade. Tem ortodoxa, sinagoga, mesquita, católica. Ela nem é religiosa. E você tem religião? Você é cristão? Qual religião você tem? Eu não sei como sei em português, mas é ortodoxo. Ortodoxo, cristão ortodoxo. O pessoal da Rússia é cristão? É mais cristão? Mas você sabe, tem várias religiões na Rússia. Tipo, numa cidade que eu vivi, em Kaliningrado, eu fiquei meio louco, eu cresci assim na Rússia. Lá tinha igreja cristã ortodoxa, uma sinagoga sim. o mesquita dos muçulmanos e uma católica. E realmente tem mais, com certeza, mas só pra você ver como é tantas religiões. Mas acho que a maioria vai com certeza cristãs. Mais cristão. E uma católica. Uma leiga completa de religião sabe que a igreja católica universalmente conhecida é a igreja católica romana. Então esse é o ponto. É a sé do apóstolo Pedro, e essa igreja, por mais que os donatistas, que os hereges queiram esse nome, eles não conseguem reter. Eles podem chegar num grupo ali de pessoas e falar, não, a gente vai querer se chamar católico. Só que, com o tempo, universalmente, quem conhece a igreja católica, como católica, é a igreja romana que tem esse título para sempre. O Thales responder, porque senão vai ficar muita coisa para responder. Tranquilo. Aí logo depois você fala, Thales. Veja, vamos por partes. Primeiro que eu fiz um paralelo entre o nome católica e a sé do apóstolo Pedro, né? Eu fiz esse paralelo. Só que veja, eu concordo com tudo que você falou. Os católicos, os donatistas, os hereges, eles queriam o título de católicos. Veja que Santo Agostinho ele fala isso. Só que antes, na citação, eu estou mostrando em live aqui, você percebeu que ele fala universalmente conhecida. Então veja, Santo Agostinho está falando de uma igreja que tem a sé do apóstolo Pedro, universalmente conhecida como nome católica, por mais que os hereges queiram se chamar de católico. Então há uma igreja, e sempre houve, que universalmente todo mundo conhece como a igreja católica. Esse é o ponto. Agora, sobre o nome católico ainda, os ortodoxos. Eu sou ex-catecúmeno ortodoxo, né? Não sei se você sabe, mas o nome católico para os ortodoxos é importantíssimo. Então, é evidente, qual credo que eles utilizam? Niceno Constantinopolitano, Una Santa Católica. Eles ficam bravos quando um católico se chama de católico. Só que o ponto específico é, quem especificamente Santo Agostinho, nessa época, está falando que universalmente era conhecida com o nome católico? Enfim, você sai um pouco do tempo, você começou a falar de Oriente, só que houve um concílio chamado Concílio de Sárdica. E esse Concílio de Sárdica, que houve o legado sendo o Papa, ele foi meio que quem presidiu esse concílio, só que ele foi enviado a Alexandria, né? E uma participação extremamente especial foi o Santo Atanásio de Alexandria. Que inclusive cita, né, Quarta Macabeus, eu vi um dia o Lucas Banzoli, mas enfim. E num dos cânons fala, e esse foi antes do Concílio de Roma, e um dos cânons, cânon 3, salvo engano, fala que se algum bispo tiver algo para ser revisado, deveria favorecer a sé do apóstolo Pedro e mandar para o bispo de Roma. Pode pesquisar esse Concílio de Sárdica. E mais, eu concordo 100% que muitos hereges não queriam se submeter ao Papa. Por isso que teve que haver o decreto Damasiano. Eu sei que o Lucas Banzoli não acredita no decreto Damasiano. Eu recomendo para quem não
para quem contesta a veracidade do decreto, né, o Concílio de Roma com certeza existiu. Sozomeno fala dos concílios no Ocidente em 382, mas quem quiser, sobre o decreto Damasiano especificamente, que eu concordo que há controvérsias, alguns acreditam, outros não, recomendo o vídeo do Lucas Pacitti. O Lucas Pacitti, ele tem um canal aí no YouTube, ele não tem tempo, ele fez uma live contra o Lucas Banzoli, uma live aí de 1 hora, só sobre o decreto Damasiano. Ele cita Santo Agostinho, citando os cânones do decidido, né, no Concílio de Roma. Ele cita papas posteriores citando o mesmo trecho, né, do Concílio de Roma. E é isso. Eu acho... As minhas considerações foram essas. Eu acho que você, pelo fato de você não ter deixado minha hermenêutica ser feita sobre a citação de Santo Agostinho, eu acho que você não entendeu muito bem sobre o que eu estava querendo dizer, né? Mas tudo bem. Pode... Tá. Ô, Gael, Eu posso falar agora? Deixa só o Bruno falar, porque ele já tinha pedido a palavra. Depois eu vou querer fazer uma breve consideração sobre a questão do decreto de Damasiano que ele me Referência que Agostinho tinha a igreja de Roma. Assim, é indisputável que ele via a igreja de Roma como a igreja mais importante. A gente tem que imaginar o seguinte, que Agostinho era um cristão ocidental. Você não tinha no Ocidente nenhuma igreja que poderia reclamar o pedigree apostólico que Roma tinha, né? Já se tinha... Assim, é indisputável que ele via a igreja de Roma como a igreja mais importante. Cultural, e não universal. Se você nascesse na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Na Índia, hinduísta. Na Tailândia, budista. A fé é determinada pelo lugar onde você nasce, e não por uma verdade eterna. Muito firme a crença de que tanto Pedro quanto Paulo haviam sido martirizados em Roma. Então, Roma ela tinha uma autoridade especial, porém, o cerne da argumentação é de que a autoridade de Roma não estava acima do concílio plenário. Isso, segundo o pensamento agostiniano e segundo a esmagadora maioria dos historiadores que tiveram que lidar com a questão. Sobre a questão do Roma falou, causa encerrada, né? Engraçado que ele se utiliza dessa argumentação para falar que o concílio é superior à decisão do Papa, só que é engraçado que o concílio de Cartago, que é um concílio local, condena o concílio de Sárdica, que é também um concílio local. Então, o concílio de Cartago também é um concílio plenário, ele tem o mesmo peso do que o de Sárdica. Então, por que que o sujeito ele deveria escolher o de Cartago e não o de Sárdica? Entende? Não faz sentido um concílio local anatematizar e rejeitar um concílio local só porque reivindica o Santo Padre de Roma. Então, ele se contradiz. Aqui, mesmo se fosse verdade, vamos supor, esquece tudo isso, vamos fingir que todos os pais da igreja, todas as outras igrejas aceitaram esses livros porque estava lá no Concílio de Roma. Beleza. E seria mais um tiro no pé, por quê? Porque esse concílio deixa de fora o livro de Baruch. Aqui você tem aqui, pra quem quiser ver aqui, eu até peguei o site aqui só pra não falar que tô adulterando alguma coisa. Tá aqui, esse site aqui, depois posso passar o que quiser. Tá um site muito famoso, muito conhecido, Tertúlio, tem vários escritos patrísticos ali, e ali ele vai dizer exatamente isso, que ele vai colocar ali, vai falar que Jeremias com a Lamentações, né? E depois vai mencionar 2 livros de Esdras. Aqui ele não vai mencionar, ele menciona Lamentações com Jeremias, mas não menciona Baruch com Jeremias. E aqui em Esdras ele vai mencionar 2 livros, sendo que um deles é o livro apócrifo. Depois a gente pode entrar mais sobre isso, mas aí ele entra numa discussão muito mais ampla. Mas inclusive, se o Thales quiser, ele tá convidado para um debate comigo só sobre o tema do cano bíblico, que é um tema que me interessa muito, inclusive é um tema que eu domino muito mais, que é a questão de Agostinho, e a gente pode debater aí 1x1 só sobre esse tema se quiser. Eu vou passar a palavra para ele comentar. Bom. Você tá mutado, tá? Agora. Vamos lá. Muita coisa foi dita. Vocês percebam aqui que a citação que eu trouxe aqui, que a primeiro momento nem foi a Roma locuta causa finita, a única argumentação foi o Pedro Gaião que deu, que foi sobre o nome católico. Ele tentou argumentar em cima disso, eu não consegui fazer uma hermenêutica, mas, na minha visão, a citação que eu trouxe de Santo Agostinho não foi de forma alguma respondida, foi mudada o tema. Respondendo o Lucas Banzoli antes, porque eu anotei aqui, tá? Ô Lucas Banzoli, só responde uma pergunta. Você já aceita que o Concílio de Roma existiu? Ou o decreto Damasiano não? Ou que nenhum dos dois existiram? O Concílio de Roma existiu, eu vi o vídeo do Túlio, que ele falou que fez esse vídeo para mim, eu assisti o vídeo dele, eu sou honesto e humilde para reconhecer isso. Inclusive, nesses slides aqui, eu vou afirmar isso também. Agora, o ponto é o seguinte, mesmo o Concílio de Roma tendo existido, de Gelásio, que vai ser papa ali um século depois, e mesmo essa lista é falsa, porque não foi escrita nem por Gelásio, já mostrei várias razões porque ela é posterior a isso. E se tivesse acontecido, seria pior. Primeiro porque ele deixa Baruch de fora, ele inclui 2 livros de Esdras, incluindo um livro que é apócrifo, e para piorar, o próprio Jerônimo, que vai falar depois, escrever depois da época do Concílio de Roma, ele vai apelar para um cânon que é o oposto ao cânon que eles estão, o cânon da católica, né, com os 7 heterocanônicos, ou seja, ele mostra que ele não reconhecia qualquer decisão, suposta decisão do Concílio de Roma sobre o cânon bíblico, se tivesse realmente tido uma decisão de cânon bíblico no Concílio de Roma. Então, se você vai defender a ideia de que o Concílio de Roma definia um cânon bíblico, vai ficar pior para vocês. Aqui, ó. Olhem isso.
A isso aparece a associação do Beatíssimo Apóstolo Paulo, vaso eleito, que não em tempo diferente, como tagarelam os hereges, mas agonizando juntamente com Pedro, no mesmo tempo e no mesmo dia, sob César Nero. Foi coroado por gloriosa morte na cidade de Roma. E aqui está a citação em latim abaixo. Aí, São Leão, trouxeste o troféu da cruz de Cristo, a cidadela de Roma, pela qual te precederam por ordenação divina, honra, poder e glória da paixão. A isso foi de encontro teu abençoado co-apóstolo, o vaso de eleição, o mestre especial dos gentios, Paulo, associado a ti mesmo, ao ti mesmo tempo, em que toda inocência, modéstia e toda liberdade estavam trabalhando sob o império de Nero. É a exata citação, gente. Podem comparar, ele coloca uma do lado da outra, o decreto Damaziano e o Papa São Leão. E ele faz isso daqui com diversos papas no decorrer do vídeo. Então, assim, é realmente falar que foi uma coincidência absurda o decreto Damaziano ser uma falsificação, sei lá, e os papas citarem a exata coisa que está citando ali, entende? Mas, isso daqui é só um bônus mostrando como o Lucas Banzoli e companhia, eles gostam de usar uma estratégia de não poder conferir na hora, né? Então eles utilizam historiadores, citações que você não consegue conferir. Eles falam que toda a academia negava. Gente, olha que vergonha. Isso daqui é a academia a favor do Papa São Damaso e ao cânon do decreto de Damaso. Percebam, o Lucas Banzoli admitiu o erro porque o amiguinho dele ainda vai defender que o Conselho de Roma não existiu. Só que todas as fontes que eles utilizam, que é a do Banzoli, não fala nada do Conselho de Roma não ter existido. Duvido acharem uma pessoa que falou que o Conselho de Roma não existiu. Mas aqui, só o bônus, esse daqui é a favor da autoria do decreto, né, ao Papa São Damaso. Todos esses aqui, bispo, todos esses. Outra coisa, ele fala, segundo a Esdras, 2 livros de Esdra. Será que é verdade, Banzoli? Vamos conferir aqui. Olha, para sua tristeza, olha o que São Jerônimo fala. A terceira classe pertencem às agiografa, dos quais o primeiro livro começa com Jó. O 8º é Esdras, que também é dividido entre gregos e latinos em 2 livros. E o 9º é Esther. Perceba que ele não fala que existem 2 livros de Esdras, e sim 2 versões. Ele está falando de 2 versões. Eu vou colocar Lucas Pacitti aqui, falando, e vocês vão conseguir entender plenamente. Ó. Vejam isso. Olha que vergonha que o Lucas Banzoli passou. Tinha 3 livros, tinha o Esdras Apócrifo, não sei. Em 2 livros. Esses 2 livros que ele está falando são os livros canônicos, que ele está inserindo na ou seja, ele vai dizer, a terceira classe pertencem os agiógrafa, dos quais o primeiro livro começa com Jó. O 8º é Esdras, que também é dividido entre gregos e latinos em 2 livros. Gente, São Jerônimo está dizendo, os livros da Escritura são exatamente esses. E ele vai falar que o Esdras é só o canônico, sem Esdras Apócrifo, está fora. Ele está falando que entre gregos e latinos, ou seja, entre quem usa a Septuaginta e quem usa as traduções latinas da Bíblia que tinham antes da Vulgata, dividem Esdras em 2 livros, Esdras e Neemias. Não, mas eu achei que quem usava a Septuaginta tinha 3 livros, tinha o Esdras Apócrifo, não sei. Em 2 livros. Esses 2 livros que ele está falando são os livros canônicos, que ele está inserindo na Vulgata dele. Tá? Ele vai dizer, ninguém deve se perturbar pelo fato de o livro editado por nós ser um só, nem se deixar levar pelas ilusões dos 3º e 4º livros que pertencem aos apócrifos. São Jerônimo está dizendo que os livros apócrifos de Esdras são chamados de 3º e 4º livro. Os 2 são Esdras e Neemias. Ok, você vai falar, tá bom, mas o São Jerônimo foi quem escreveu a Vulgata. Ele pode estar errado sobre a opinião dele dos caras que usavam a Septuaginta, né? Como se o São Jerônimo fosse raiz, o cara que era especialista na Septuaginta também. Santo Epifânio de Salamina, grego, né, que usava a Septuaginta, o que ele vai dizer? O primeiro livro de Esdras é unido ao segundo e se torna um só livro. Me diga como que você une o Esdras Apócrifo com Esdras Neemias e se torna um só livro. Não se torna. Não existe continuidade nenhuma entre os dois. Olha que piada que o Lucas Banzoli sofreu aqui. Rufino de Aquileia, que defende profusamente a Septuaginta. Ele vai dizer, no Antigo Testamento, portanto, em primeiro lugar, foram transmitidos 5 livros de Moisés, Gênesis e 2 livros de Esdras, que os hebreus contam como um só. 2 livros de Esdras, que os hebreus contam como um só. Esse é o cara que só usa a Septuaginta, Rufino de Aquileia. Por isso que ele briga com São Jerônimo, com a Vulgata de São Jerônimo. E ele está falando que os 2 livros de Esdras e são dos hebreus como um só. Esdras e Neemias, não tem nada de Esdras Apócrifo nessa história. Tá? São Cirilo de Jerusalém vai dizer, leia as Escrituras Divinas, os 22 livros do Antigo Testamento, esses que foram traduzidos pelos 72 intérpretes, Septuaginta. Ele vai falar, do mesmo modo, o primeiro e o segundo de Crônicas são, para eles, para os hebreus, um único livro. E o primeiro e o segundo de Esdras são contados como um só. São Cirilo de Jerusalém usa Esdras da Septuaginta, e para ele o primeiro e o segundo livro são um só. Como é que você junta 2 em um só? Esdras e Neemias.
Gente, não tem Esdras apócrifo nessa história, tá? Vocês podem perceber, a conta não fecha. E esses são caras. Agora eu vou deixar aqui a explicação do Lucas Pacite perfeita para não restar dúvida sobre a controvérsia, né, de São Jerônimo e coisa e tal. Vejam só. Tem influenciado o cânon, como eu tô defendendo, que tomou a decisão sobre o cânon, e mesmo assim ter negado o cânon católico. Uma boa pergunta, porque o São Jerônimo vai falar que os livros lá, dos 7 livros lá deuterocanônicos, não estão no cânon, né? Uma boa pergunta. A resposta é muito simples, pessoal. São Jerônimo nunca negou o decreto de Damaso. Presta bem atenção. Na carta do Papa Santo Inocêncio, ele vai falar quais livros devem ser aceitos no cânon. E ele dá o cânon católico. Ok? O Concílio de Hipólito de Cartago vai dizer, além disso, que nada além das escrituras canônicas seja livre sob o título de escritura divina, mas as escrituras canônicas são as seguintes. E dá o cânon católico. O decreto de Damaso é diferente. O decreto de Damaso não fala de cânon do Antigo Testamento. Ele vai falar, agora tratemos das escrituras divinas, que a Igreja Universal deve acolher e o que deve evitar. Começa a ordem do Antigo Testamento, Gênesis, daí vai lá, Macabeus, 2 livros. Igualmente a ordem da escritura do Novo e Eterno Testamento. E daí vai lá, termina o cânon do Novo Testamento. Não usa a palavra cânon do Antigo Testamento. São Jerônimo, em todas as obras dele, e isso é o próximo vídeo que nós vamos fazer um outro dia, ele chama os deuterocanônicos de escrituras. Escrituras. Então ele está obedecendo o Papa São Damaso. Ah, mas ele vai falar que não está no cânon. Verdade. O Papa São Damaso falou que esses livros estavam no cânon? Não. E é aí que a brecha legal, digamos assim, que o São Jerônimo tinha encontrado. E até, gente, é muito provável que o fato do Concílio de Roma não ter usado o termo cânon do Antigo Testamento seja uma influência do São Jerônimo. Porque ele achava que não era um termo adequado para usar para os livros do Antigo Testamento. É óbvio que hoje a gente sabe, gente, pô, se a escritura é cânon, se é cânon é escritura, muito óbvio, não tem que duvidar disso. E pouquíssimos anos depois a igreja declarou isso explicitamente. Tá bom, mas o São Jerônimo ele tinha uma ideia diferente, ele diferenciava escritura de cânon, algo que alguns outros padres da igreja faziam, e que inclusive alguns autores medievais, existe até hoje, entre alguns protestantes distinguindo escritura de cânon, existe isso. Tá? Uma visão que eu acho que não faz o menor sentido, mas beleza, existe. A gente não pode falar que o São Jerônimo desobedeceu o decreto do Papa São Damaso, ele não desobedeceu. Inclusive, quando o Papa Santo Inocêncio dá o decreto dele do cânon, utilizando a palavra cânon, é esse o momento em que o São Jerônimo para de falar qualquer coisa contra os deuterocanônicos, como eu mostrarei no próximo vídeo. Por enquanto fica só essa demonstração de que ele não negou o decreto do Papa São Damaso, porque o decreto do Papa São Damaso não usa o termo cânon. E por fim, a última objeção do Lucas Banzoli é que no Concílio de Roma não havia o cânon, não havia Baruch, supostamente. Porém, pessoal, Baruch vinha dentro de Jeremias em todas as edições da Septuaginta. Portanto, Banzoli completamente refutado. O cânon de Roma, do Concílio de Roma, é o mesmo do cânon de Trento, ok? A gente pode falar sobre isso? Só que só respondendo agora sobre o Pelágio. Sobre o tema principal, né? Pelágio foi contra Roma. Sim, eu considero completamente que Pelágio, os pelagianos eram contra Roma, tanto que precisou que o Papa reivindicasse, neste decreto que eu acredito, ser a primazia. Eu não nego. Para mim, a igreja do Oriente, do Ocidente, muitas vezes eram contra o Papa. O meu ponto específico, que é o meu debate específico com os ortodoxos, é os padres da igreja, os santos padres, eles eram contra ou a favor? Eu considero unânime que os padres eram a favor dessa primazia jurisdicional de Roma. E o Klaus Como você define isso? O que seria... Desculpa te interromper. Eu queria que você definisse exatamente o que é uma primazia jurisdicional e o que não é. É quando não igual ao catolicismo atual e o que é diferente? O que pode fazer? O que acontecia no primeiro milênio era o seguinte. Quando havia uma intriga de fé, quem era recorrido era o Papa São Damaso. Eu vou dar um exemplo. O cisma de Antioquia. O cisma meleciano, entre aspas. Conhecem, né? Cisma meleciano? De São Melécio. O que aconteceu ali? Havia o bispoário. Não, bispoário. Havia o São Melécio. Caramba, deu branco nos 3 bispos que estavam disputando, um se xingando de ariano. Paulino e Vitalis. Melécio, Paulino e Vitalis. 3 bispos disputando o trono de Antioquia. Um acusando o outro de arianismo. Naquele determinado momento, tem 3 bispos aqui em Antioquia. Quem que é o certo? São Basílio, São Jerônimo. Eu tenho um vídeo só sobre o cisma de Antioquia. Recomendo vocês verem. Manda uma carta para o Papa São Damaso. Aí eles falam, tu que está sentado como intérprete de todo nós, São Jerônimo, né? Quem não se reúne convosco espalha. Quem não está com a cátedra de Pedro pode estar na... Enfim, São Jerônimo mostra a carta dele ali, belíssima, para o Papa São Damaso. Qual que foi a decisão do Papa São Damaso? Tanto São Melécio quanto Paulino são os bispos legítimos. São Melécio é santo. Ele decidiu.
foi recorrido, o Oriente recorreu ao Papa São Damaso para que fosse decidido. Só que tinha um porém. Não há nenhuma lei eclesiástica que condene 2 bispos na mesma sé, tá? Ao menos naquela época. Só que, evidente que não poderia haver 2 sucessões. Então, quando o primeiro morresse, o outro ficaria com a sé. O que acontece? São Melécio morreu. Primeiro. E aí a sé digna era de Paulino. Só que uma milícia meleciana tomou a sé. E aí Santo Ambrósio, ele fala sobre esse caso. Olha o que ele diz. Eu tenho até que eu respondi um ortodoxo sobre esse caso, porque eles falam que esse caso vai contra, né, a primazia de Roma. Olha o que ele diz. Escrevemos, Concílio de Aquileia, no ano 381, a Epístola 11 e 12 de Santo Ambrósio. Estou mostrando em live. Escrevemos a vocês há não muito tempo que, uma vez que a cidade de Antioquia possuía 2 bispos, Paulino e Melécio, ambos os quais considerávamos fiéis à verdadeira fé, ou seja, ele admitindo que a decisão do Papa São Damaso foi feita, Paulino era bispo fiel, e os ortodoxos falam que não, que era só Melécio o bispo legítimo. Eles deveriam ou concordar entre si em paz e concórdia, preservando a ordem eclesiástica, ou, ao menos, se um deles morresse antes do outro, que ninguém fosse colocado no lugar do falecido, enquanto o outro ainda vivesse. Mas agora, com a morte de Melécio, enquanto Paulino ainda vive, aquele cuja comunhão transmitida ininterruptamente por seus predecessores testifica ter permanecido conosco. Disse que outra pessoa foi, não tanto designada, mas acrescentada no lugar de Melécio, contra o direito à ordem eclesiástica. Ele fala que, de fato, é porque o diabo ele é invejoso e colocou alguém no lugar. E veja, então, ele reconhece a decisão do Papa São Damaso, diferente dos ortodoxos, sobre o bispo legítimo ser Paulino, e fala que a milícia de Melécio colocou alguém lá indignamente, Santo Ambrósio de Bilão. E isso é atestado com um decreto do imperador, que foi enviado lá pelo Papa São Damaso, ao bispo São Melécio, enquanto Paulino estava do lado do Papa São Damaso. Ou seja, ele pediu a ratificação tanto do bispo de Antioquia, Paulino, quanto São Melécio. O que você ia falar, cara? Para você comentar sobre Mateus 16:18, se é verdade que a Igreja Católica e a Teologia Católica sempre defendeu que são 2 interpretações certas e não de um documento carolíngio do século de 600 ou do século 7 ou 8, por aí. Não, acho que é 8, né? Acho que é 7. E aí esse concílio ele pega essas coisas. Só que o que acontece? É muito fácil para um falsificador ele pegar coisas de escritos antigos para dar mais credibilidade a um escrito antigo. E como você citou Sozomeno e tal, que eu já tinha me falado, não sei se foi você que falou isso, mas um amigo me falou, tem um católico dizendo que esse concílio aconteceu. E aí beleza, me mostra o que ele tem de evidência. Eu quero ver como é que é a conclusão dele. Aí Sozomeno vai dizer que teve um concílio em Roma. Mas Sozomeno dizer que existiu um concílio em Roma é diferente de dizer que existiu um concílio em Roma em ano tal e que esse concílio de Roma no ano tal definiu um cânon bíblico. Isso é um salto lógico. Se você, inclusive, mandar isso, eu tenho um contato de acadêmicos, se você quiser, na Europa, tanto em Berlim quanto na França, quanto na Espanha, em Madrid, e eles vão falar a mesma coisa. Então, assim, porque é fato, entendeu? Está havendo um salto lógico de dizer que o concílio que Sozomeno está mencionando tanto que você tem vários concílios que são para tratar questão de disciplina, de coisa boba, que não são concílios doutrinais. E, às vezes, tem concílios que você não sabe nem o conteúdo. Então, assim, existe, de fato, esse salto. Então, como historiador, tem essa questão. Ele cita os nomes e todos eram da época de 381. É só você ver os nomes. Quais nomes Sozomeno cita na História Eclesiástica? Todos são de 381 ali. São os bispos. Sozomeno cita os nomes. Eles não existiram só em 381. Provavelmente eles existiram por uns 20 anos, uns 60 anos. Então, eu vou dar uma olhada melhor nisso. Mas, assim, é aquilo que eu falei. Academicamente, estudos de peer review, ninguém considera que o concílio de Roma existiu, nem que o decreto Galazeno é verdadeiro, que eles são falsificações carolíngias que refletem o que, na época, a Igreja Franca acreditava sobre certos assuntos. Eles falaram, olha, vamos fazer um documento falso dizendo que é isso que aconteceu. Tanto que, vamos partir de novo na visão historiográfica, existiu um concílio que definiu um cânon bíblico e o Papa tornou isso... Ele passou a maior vergonha possível, cara. Ele fala que nenhum historiador fala que Sozomeno estava se referindo ao Concílio de Roma. Pessoal, além dos bispos serem os mesmos bispos e a desculpa que ele deu foi que eles não viveram só em 381, mas calma, ele deu o exato nome dos bispos que participaram do Concílio de Roma e ao mesmo tempo
de um concílio do Ocidente, mas tudo bem. Leiam qualquer edição de história eclesiástica, especificamente essa daqui que eu mostrei em live, do Edward Walford, que ele mostra, na nota de rodapé, ele coloca do Concílio de Roma. Então, esse sujeito, ele é muito vergonhoso, porque ele sempre fala, não, todos os historiadores... Gente, não tem nenhum historiador que nega o Concílio de Roma. Nenhum. Absolutamente nenhum. Tanto que até o Banzoli percebeu isso, que aqueles historiadores que eles citavam era sobre o decreto Damasiano, especificamente. Agora, aqui, prestem atenção na vergonha que esse sujeito vai passar. Primeiro, ele já vai passar várias vergonhas, né? Ele não vai saber o que é... Ele não respondeu o cisma de Antioquia, ele não sabia o que era a fórmula de Santo Hormisdas, e agora vai ficar feio. Ele falou sobre a história eclesiástica de Sosomeno, nenhum, né, historiador falar, e aí eu falo que ali é citado, né, na história eclesiástica, na nota de rodapé. E aí ele vai começar a falar que Sosomeno mentiu. Ele vai falar, primeiro, que era ambiguidade. Segundo, não, e, aliás, terceiro, ele vai falar que ele era um mau historiador, que toda a academia fala que Sosomeno era um mau historiador. Onde que ele viu isso? Ninguém sabe. Então, quando eles se dão mal, eles falam que toda a academia é a favor da minha tese. É isso que eles falam, né? E que, por fim, Sosomeno, ele mentiu. Por quê? Não sabemos. Ele mentiu sobre o Concílio de Roma. Foi uma teoria, uma grande manipulação desde Sosomeno. Sosomeno estabeleceu, não, eu vou criar aqui o Concílio de Roma, porque lá na frente a gente vai precisar reivindicar o cânon católico. Gente, vergonha alheia. Vamos ver. Esse pessoal que você diz, fulano de tal disse num vídeo do YouTube, cara, eu não respeito o vídeo do YouTube, porque essa galera não domina história, eles sabem muito pouco de história, e aí eles vão pegar uma coisa em comum com a outra para dizer, olha, foi isso que aconteceu. E se de fato fosse assim, geralmente, algum historiador já pensou uma coisa que você já pensou. Então, os caras falarem isso e já terem pensado nisso e o estado da questão não ter mudado, é sinal de que isso é uma leitura porca de história da igreja. Gente, então, cara, eu acho que assim, sobre quem já falou sobre Agostinho. Deixa só o Thales falar que já tá bastante. Galera, tempo. Vai ficar mais. Beleza, depois eu falo. Cara, é que tipo, eu estou com o História Eclesiástica de Sosomeno, do Edward Walford. Você já leu? Eu duvido você achar uma nota de rodapé quando ele se trata do concílio. Você tá mutado, Ganhão. Eu? Não, eu não li essa edição, eu li outra. Então, qualquer edição, eu nunca vi uma edição que não haja ali na nota de rodapé que ele está se referindo ao Concílio de Roma. Eu só queria falar isso, mas podem falar, depois eu respondo tudo. Estou anotando aqui. Uhum. E o Klaus Schwartz. O Klaus Schwartz. Depois vejam, eu tô aqui aberto. Só como detalhe, pelo menos um historiador ruim, tá? Assim, o Klaus isso é uma coisa que quem está na historiografia sabe, por exemplo. O Klaus Schwartz é ruim? Vai dizer que... O Klaus Schwartz é ruim? Tá. Sosomeno é um historiador ruim. Dá um suspense mais interessante para as coisas, né? Então, São Jerônimo, na Epístola 108 a Eustóquia, vai falar sobre Santa Paula e tal. E ele vai dizer, aconteceu que naquela época, os bispos do Oriente e do Ocidente haviam sido convocados a Roma por cartas dos imperadores para tratar de certas distinções entre as igrejas. Foi assim que ela, Paula, conheceu dois homens admiráveis e prelados cristãos, Paulino, bispo de Antioquia, e Epifânio, bispo de Salamina, ou como é chamado agora, Constância, do Chipre. E depois o São Jerônimo vai falar tudo que ele testemunhou lá em Roma, que ele conversou com Santo Epifânio, o Santo Epifânio conversou com Santa Paula, para contar histórias muito edificantes para a vida espiritual. Mas ele está atento, teve um concílio ecumênico, entre aspas, quer dizer, um concílio convocado para bispos do mundo inteiro, do Oriente e do Ocidente, realizado em Roma, no qual veio Paulino, veio o Santo Epifânio, convocado pelo Papa São Damos, na época do São Jerônimo, veio junto para ser secretário do Papa. Olha só, temos uma carta de São Jerônimo a Santo Alegre de Cartago. Será que terá algo interessante nessa carta que pode revelar para nós esses mistérios? Vamos ver. Jerônimo, ao meu verdadeiramente santo Senhor e beatíssimo Bispo Aurélio, tu que me superas em mérito, também me superas em dignidade. Enquanto eu estava escondido e lamentando meus pecados, uma única palavra de tua graça me anunciou que estavas com boa saúde e que és muito amável para comigo e que se tornou o pontífice da Igreja de Cartago. Onde os começos de nosso relacionamento são tão favoráveis e a semeadura de amor tão abundante, cremos em Cristo nosso Deus que uma colheita muito generosa surgirá, a fim de que nossa fome, que durou tanto tempo, seja saciada por uma colheita além do que se pode acreditar. Tu me recordas, e eu me lembro, que foste enviado como emissário a Roma, juntamente com o santo bispo de piedosa memória, Ciro, o bispo da Igreja de Cartago. E um dia, quando perguntei ao meu santo e venerável bispo Damaso quem tu eras, pois teu semblante, embora silencioso, prometia tua mente pulsada, ele respondeu que tu eras o arcediago da Igreja de Cartago, uma posição que tua vida e o testemunho dele sobre ti mereciam. Então São Jerônimo vai contar que ele ficou com vergonha de conversar com Santo Aurélio naquela época, que parece um homem muito reservado, tá bem engraçado a história. Mas, gente, São Jerônimo está contando que o Santo Aurélio de Cartago foi enviado como emissário para Roma
Gente, e encontrou o São Jerônimo e o Papa São Damaso. Fico me perguntando por que a África enviaria um emissário até Roma na mesma época que o São Jerônimo e que o Papa São Damaso estavam lá, né? Será que era justamente para a realização de um concílio que foi convocado os bispos do Oriente e do Ocidente? Se você vai convidar os bispos do Ocidente, você tem que convidar o de Cartago, que é a igreja mais importante da África. Então, gente, o Santo Alegre de Cartago estava também no concílio de Roma, ou seja, chegou atrasado, vamos supor, ele tinha... Mas é que ele viveu na época, né? Exatamente. Isso aqui é o que o Klaus Schatz diz. No caso do norte da África, é interessante observar que a atitude de uma igreja autoconfiante e algo conflitante e organizacionalmente intacta em relação a Roma. A declaração do bispo de Roma, foi Agostinho, do bispo Agostinho de Hipona, Roma oculta a causa milita, o Roma falou está encerrado, foi citada repetidamente. No entanto, a citação é realmente uma ousada reformulação das palavras do pai da igreja, tomadas completamente fora de contexto. Concretamente, a questão é ensinamento de Pelágio, uma certa grande vive em Roma. Pelágio tomou uma posição contra o cristianismo e vai explicar o que foi o pelagianismo, né? Aí depois vai dizer, esse ensinamento foi condenado por dois concílios da África e Cartago e Mileve em 416. Mas como Pelágio viveu em Roma e Roma foi o centro do movimento pelagiano, parecia apropriado informar ao Papa pela primeira decisão. Em última análise, a luta contra o pelagianismo só poderia ser realizada com a cooperação de Roma. O Papa respondeu finalmente em 417, aceitando as decisões dos concílios. Agostinho se escreveu, já sobre essa causa, dois concílios foram enviados a ser apostólica, onde também eles chegaram. A causa está terminada, que eu posso realmente terminar. Tanto o contexto dessa declaração e sua continuidade com o resto do pensamento de Agostinho não permite outra interpretação que não seja de que o veredito de Roma somente não é decisivo. Em vez disso, dispõe de todas as dúvidas depois de tudo que a precedeu. Isso é porque não estava nenhuma outra autoridade eclesiástica de qualquer consequência para quem os plagianos poderiam apelar. E em particular, a própria autoridade da qual eles poderiam mais facilmente ter esperado uma decisão favorável, ou seja, Roma tem claramente decidido contra eles. Aqui tem mais outras coisas que ele vai falar, mas acho que já basta, né, para eu exemplificar o ponto. Pode continuar. Não, a continuidade ela é importante. Ele diz assim, em geral, Agostinho atribui um peso relativamente importante de autoridade para a igreja romana em questão de fé, mas não considera que ela tenha um ofício superior de ensino. Não, ele não diz isso. Ele fala Olha só, ela... e tem uma outra questão, assim, já que você falou do caso de Sardica, e o Pedro Galhão também falou do sino dos norte-africanos que proibiram recursos a Roma, já que você reconheceu a autoridade do Klaus Schatz na questão, desculpa. Você... Eu não consigo compartilhar minha tela, eu tô pelo celular. Não, mas... Você fala assim... Deixa eu compartilhar. Termina de falar. Eu tô falando do caso de Apiário, isso aí tá no item 6 do roteiro. Agora você mudou, agora você tá falando da situação aqui. Não, ele estava falando da questão do Roma oculta, né, da controvérsia pelagiana. Agora eu vou falar de um outro caso que o Klaus Schatz atesta, que é uma evidência de que a igreja africana preservou sua autonomia frente a essas reivindicações de Roma. Onde tá o Bruno? Isso aqui? Item 6. Isso, o caso de Apiário, isso mesmo. Isso aí, tá aí. Então, assim, a citação do Klaus Schatz, já que você reconheceu a autoridade dele. A igreja africana preservou sua autonomia de modo ainda mais decidido no terreno da jurisdição. Nos conselhos de Cartago realizados em 419 e 424, se chega a proibir o recurso a Roma. Eu não sei por que você ficou enfatizando que os hereges eram contra Roma, a gente não está falando da posição dos hereges. A gente está falando da posição da igreja norte-africana, ou seja, a igreja norte-africana representava nesse período da história a posição ortodoxa. Aí ele diz, o contexto dessa medida foi o caso do presbítero Apiário, que tinha sido excomungado pelo seu bispo em Roma, sem o conhecimento da situação, foi reabilitado seus direitos. Os norte-africanos reagiram por um lado, concedendo aos presbíteros a possibilidade de uma instância de recurso. O julgamento do seu... Ô Bruno, acho que vai deixar ele responder, já deve ser parte da Alemanha. E depois você pode fazer mais considerações que você estava fazendo. Fala, Thales. Olha, veja, onde você viu que o Papa falsificou um cânone em Niceia? Onde você viu o Schatz falando isso? O Schatz, primeiro não foi o Papa, eu falei que a igreja de Roma, não sei se isso envolve pessoalmente o Papa, mas envolvia a igreja de Roma. Isso é afirmado pelo Schatz e pelo Eno também, que a igreja de Roma ela apresenta os cânones de Niceia, ou desculpa, ao contrário, ela apresenta os cânones de Sardica como se fossem os cânones de Niceia. Os norte-africanos corrigem, porque eles têm uma versão para consulta, eles atestam que não haviam aqueles cânones que eram de Sardica nos cânones de Niceia, e eles corrigem Roma nesse apelo. Mas mesmo após isso, Roma continua usando cânones de Sardica como se fossem de Niceia. A favor dos pelagianos? Sim, eu acredito que sim. Totalmente fora fora do contexto da história. Não, porque quando os Zósimo... Deixa eu só trazer esse dado. Quando o Zósimo retrocede da condenação do Papa anterior, o que Agostinho e a Igreja Africana fazem? Eles se submetem a Zósimo ou eles continuam defendendo a não ortodoxia de Pelágio? Continuam defendendo a não ortodoxia. Então, como é que eles submeteram ao bispo romano? Porque aquilo já foi definido. Não havia sido definido, meu caro. Só foi definido depois. Só foi definido quando eles inclusive apelam ao imperador. Eles apelam ao imperador para que eles convocam novos concílios justamente porque Zósimo havia retrocedido da condenação romana a Pelágio. Zósimo não manteve a decisão digamos assim, dá para trás, né, utilizando a expressão um pouco chula, o que os africanos fazem? Para trás, ele tinha decidido, certo? Então, e os africanos resistem a isso. Sim, eles não aceitam. Eles não aceitam, eles continuam. O que os africanos fizeram? Basta você ler as fontes históricas. Basta você ler as fontes históricas. Leia Klaus Schatz. Você citou Klaus. Quando o Zósimo retrocede da condenação, tá? Zósimo, bispo de Roma. O bispo anterior condenou Pelágio. Só que os pelagianos conseguiram uma nova audiência com o bispo de Roma, em Roma, né? Zósimo retrocede, ele pode ter sido enganado, sei lá, não sei por quais razões. Ele retrocede da condenação anterior, ele considera Pelágio ortodoxo. O que os norte-africanos fazem? Eles aceitam a decisão de Zósimo? Não, eles convocam novos sínodos, esses novos sínodos condenam Pelágio, e pior, eles não só passam por cima do bispo de Roma, eles apelam ao imperador para condenar Pelágio. Então, a sua resposta de que eles teriam aceitado, a sua resposta de que Agostinho teria aceitado a ortodoxia de Pelágio, jogando fora toda uma obra que ele teve. Se você for ver a quantidade de livros, a quantidade de textos que Agostinho escreve contra o pelagianismo, você acreditar que ele teria voltado, que ele teria renegado tudo que ele escreveu contra o pelagianismo, porque o bispo romano poderia ter decidido a favor de Pelágio, cara, isso é absolutamente absurdo. Você está defendendo uma tese completamente terraplanista, desculpa, mas é terraplanismo puro. Tá, não tem um historiador da igreja que vai concordar com o que você acabou de falar. De fato, Zósimo, ele voltou atrás, mas posteriormente ele condena. Inclusive tem a citação aqui de São Zósimo condenando. E Santo Agostinho, ele falou Roma da causa finita antes de Zósimo. O bispo anterior, então Roma já tinha decidido lá. Mas só... Tá, mas quando Roma volta atrás, ele continua sendo Roma. Você tem que entender o seguinte, o que você precisa demonstrar... Deixa eu falar uma coisa, Thales, eu acho que você não está entendendo um ponto central do argumento. Você traz os apelos a Roma como se fosse um exemplo da jurisdição suprema de Roma. O problema é que não basta você trazer apelos, você tem que mostrar que os apelos a Roma, eles seriam finais, ainda que eles fossem contrários à causa dos norte-africanos. O que a controvérsia mostra, ou seja, você acabou de admitir, então vamos lá, vamos naquilo que a gente concorda. Você concorda que Zósimo retrocedeu da condenação ao pelagianismo? Não, ele é completamente ambíguo. Você quer pegar a citação dele? Ele promoveu uma investigação, ele falou, não, todos os historiadores afirmam que ele retrocedeu. Não, desculpa. Todos os historiadores afirmam. Anda aí o Thales Muniz, de fato o Drobny ele afirma que
o Zósimo de fato foi enganado, né? Ele caiu nas boas graças do ele afirma que o Zósimo de fato foi enganado, né? Assim, a maioria dos historiadores em peso afirmam que ele retrocedeu da opinião. Até porque, se ele não tivesse retrocedido, não faria sentido os norte-africanos convocarem novos sínodos. Eles já haviam condenado Pelágio. Eles convocam novos sínodos para ratificar a decisão anterior de condenação a Pelágio. Mas o que você está dizendo é o seguinte: se o bispo romano tivesse decidido a favor de Pelágio, Agostinho se submeteria ao bispo romano e renegaria a condenação ao pelagianismo, que foi assim. A obra que ele produziu contra Pelágio talvez seja um dos principais aspectos da teologia agostiniana que ecoou por séculos. Assim, não faz absolutamente sentido. Posso comentar algo sobre essa questão? Que eu acho que o Tales ele não entendeu. É uma questão de entendimento do que foi dito. Porque o Bruno falou, a igreja africana, ele está se referindo à igreja católica, ou seja, o partido ortodoxo, que era composto de Agostinho, de Cosmo de Deus, todas as pessoas que eram contra a posição pelagiana. Então, quando ele diz, que foi a proposição foi a seguinte, ele perguntou, se o Papa tivesse condenado, se ele tivesse mudado de posição, Agostinho, eles teriam, e Agostinho, a igreja africana, teria se submetido à posição do Papa, porque é isso que prevê a visão de católica de autoridade, de submissão dócil ao Papa. E foi o que aconteceu foi, o Papa regrediu, e o que deveria ter acontecido, que a igreja africana regredir em resposta à regressão do Papa, ela não fez isso. Ela foi contra e continuou militando na causa dela, independente ou não da posição do Papa. A questão... Deixa eu falar uma citação. Essa citação vocês encontram na dogmática, tem todas as fontes lá, chamada Sacra Teologia Summa, é uma dogmática que tem dezenas de volumes, e em determinado momento trata da infalibilidade papal. São Zósimo, em 418, aos bispos africanos. Ele decide, finalmente, e olha o que ele diz, abre aspas, embora, portanto, Pedro seja a fonte de tão grande autoridade, deveis saber que governamos em seu lugar e também ocupamos nosso cargo em virtude de seu nome, embora tão grande autoridade nos pertença, que ninguém poderia contestar a nossa decisão. Então veja, São Zósimo, a decisão dele realmente é para a condenação disso. A decisão, mas porque você não está levando mais uma vez em conta o contexto histórico. Ele decide só depois de os africanos mantiverem a posição contra o pelagianismo, e os próprios africanos apelam ao imperador, e o imperador também toma uma posição contra o pelagianismo. Ou seja, só depois que todo mundo foi, é que o Zósimo mudou de ideia e foi também. E outra coisa, eu acho que é uma estratégia que você já usou nesse debate. Você citar o próprio Papa falando da sua própria autoridade, não é própria da jurisdição papal. Você tem que mostrar que essa jurisdição universal foi aceita pelos demais. A gente está te dando um exemplo claro de como as decisões do Papa elas poderiam ser resistidas. Por isso que eu acho que a minha pergunta para você, que é uma pergunta hipotética, mas ela é importante, sobre se Agostinho teria voltado atrás caso Roma tivesse não condenado, ou seja, aceitado a ortodoxia de Pelágio, ela é tão relevante para esse debate. Porque a questão é justamente essa. Beleza, eles apelam ao Papa. Mas se o Papa julgar contra isso, é muito fácil você apelar e louvar quando a decisão é favorável. Mas e quando a decisão é contrária, eles aceitaram? Pelo que eu entendi, você aceita que Zósimo retrocedeu. Me parece que você está mudando de posição ao longo do debate. Como assim? Em que momento eu falei que ele... Não, você aceita que Zósimo retrocedeu da condenação. Ele foi ambíguo. Ele estabeleceu... Não, você falou que ele retrocedeu, desculpa. Duvido. Não, você disse inicialmente que ele retrocedeu. Ele retrocedeu. Não vai ter. Eu falei que ele foi ambíguo desde o começo. Mas olha, tem diversos exemplos. Eu coloquei só contra os ortodoxos, né? A fórmula Santormistas do cisma de Constantinopla, né? Que, pra voltar ao cisma, que durou 30 e poucos anos, o Papa Santormistas, ele estabelece a fórmula Formistas, que diz que a fé em Roma foi preservada de forma imaculada, na qual não pode haver erros. Aí Constantinopla assina, né? Enfim, mas a questão que eu tô propondo aqui de São Zósimo, especificamente, é pura e simples. São Zósimo, a decisão final dele foi a condenação dos pelagianos. Sim, mas aí que tá. Mas isso eu acho que não é suficiente pro seu caso. Porque ele toma uma decisão final pressionado por cima dos norte-africanos e pressionado pelo imperador. No meio da história, ao longo... Desculpa, eu não tô escutando direito, eu tô pelo celular. Mas ao longo da história, quando ele retrocede da posição, os africanos, os norte-africanos, eles não arredam o pé. Ou seja, isso mostra que a sua resposta de que se... Vamos supor que no fim das contas, Zósimo tivesse falado, não, gente, olha, Pelágio é ortodoxo. A sua resposta de que os africanos teriam aceitado essa posição de Zósimo, ela não é fiel aos fatos da controvérsia. Você falou que São Zósimo... Inclusive, por isso é relevante aquilo que eu mencionei, desculpa interromper o Tales, da questão da questão de como a gente via. Eu falei, está vendo como historiador, porque a gente quer ver os fatos objetivos. Então a gente vai querendo ver, digamos que você conseguiu comprovar que o Papa, no momento tal, ele se considerava bispo supremo igual é o catolicismo depois do Vaticano I. Digamos que sim. Você conseguiu provar que o Papa entende isso. E como a igreja se comportava em relação às pretensões papais? E o que a gente vai ver como é possível da Calcedônia, que vai negar a supremacia papal, vai dizer que a autoridade que Roma tem, ela deriva do Senado. Ele deixou de ser ortodoxo. Você sabe que o bispo Anatólito, o Papa São Leomagno, ele recebe esse cano de Calcedônia, que os legados de Roma não estavam no concílio no momento. Então foi só os bispos de Constantinopla que reivindicaram isso para si. Ele condena, eu tenho visto sobre isso, ele condena esse cano. O bispo de Constantinopla, antes disso ele fala, nós precisamos de sua aprovação desse cano. Aí quando ele condena, ele fala, perdão, não tive nada a ver com esse cano. Eu tenho visto sobre isso. Eu entendi agora o que você falou. O centro fala bispo falando do bispo anterior. Sim, exato. Essa votação dos bispos, que a gente não sabe quanto foi, o bispo, patriarca, o Anatólito, verdadeiro, ele envia para São Leomagno ratificar esse cano. E São Leomagno rejeita, e Anatólito responde a ele. Cara, é só ver meu vídeo, eu vejo todas as cartas trocadas entre eles. Eu conheço, eu tô mais ou menos por dentro do que o Papa respondeu. Aí, ele pede desculpa e fala, não tive nada a ver com esse cano. Posteriormente, você conhece São Metódio, São Cirilo, os evangelizadores do mundo eslavo, eles escreveram um namocano eslavo, que foi encontrado, inclusive um cristão ortodoxo russo divulgou esse namocano, ele deve ter ficado completamente envergonhado, porque diz, São Metódio, a sede de Roma nunca aceitou esse cano é inexistente, e ele não é ecumênico, é falso que Roma tem primazia por ser capital do império, que é essa teoria César-papista aí dos ortodoxos, que eles falam. Enfim, cara, eu tenho horas só sobre esse conteúdo, porque foi realmente me deixou de ser ortodoxo. O esquemata coloca lá o canon 28 de Calcedônia e fala, olha, não aceitavam. Mas enfim, cara, tá mudando muito de tema, velho. Mas assim, a questão que a gente tá falando assim, beleza, mas vamos ver a questão... Galera, o tema é Agostinho, assim, eu acho que tá... Não, eu tô querendo dizer o seguinte, mesmo que Agostinho concordasse com a supremacia, não significa que a igreja defendia a visão de Agostinho. E mesmo que o Papa Zósimo defendesse essa posição, não significa que Agostinho defendia. A forma santormistas. A posição de Agostinho é uma mesma posição que o Oriente defendia. E por ser a mesma posição que o Oriente defendia, ela não é a posição que você defende. Mas o Oriente assinou a fórmula Hormisdas. Você conhece a fórmula Hormisdas? Você conhece a fórmula de Santormisdas? Cara, o Oriente assinou a fórmula de Santormisdas. Pesquisa aí, Peter. Depois eu pesquiso. Mas assim, tá, só para fazer algumas perguntas. Como é que você enxerga essa questão do caso de Apiário, exatamente? Assim, a reação da igreja norte-africana, que era parte da igreja católica, a igreja ortodoxa, assim, proibindo que os bispos apelassem a Roma. Você não enxerga isso como uma reação do norte da África a essa reivindicação de jurisdição de Roma? Enxergo. Eu concordo que muitos lugares, muitos hereges, eles condenavam essa primazia jurisdicional. O meu ponto é hereges, você utilizou a palavra... Calma aí, você utilizou a palavra hereges para a igreja norte-africana?
Sim, Por que eles eram hereges? a igreja norte-africana, ela diversas vezes, o fato dela rejeitar, eles recorrerem ao bispo de Roma herege porque eles estão condenando o concílio, o cânon 5 de Sárdica, que eu leio agora pra você. O cânon 5 de Sárdica, que foi aceito pela igreja do Oriente, fala o seguinte. Vamos ver aqui. Abre aspas. Cânon 3, quer dizer, o bispo Ósio disse também isto, que um bispo não passe de uma província para outra província, na qual há bispos, até aqui parece legal para os ortodoxos protestantes, mas veja, a não ser que tenha sido convidado pelos seus irmãos, para não parecer que fechamos a porta da caridade. Igualmente, devem se tomar irmãos, para não parecer que fechamos a porta da caridade. Igualmente, deve se tomar providências para isso. Calma aí. Se uma província ou um bispo tiver um litígio, ou um bispo, seu irmão, nenhum deles convoque bispo de outra província. Se um bispo tiver julgado em determinada causa e achar que tem boas razões para pedir revisão do julgamento, se vos parecer bem, honremos a memória do Santíssimo Apóstolo Pedro. Escreva-se, ou por parte daqueles que examinaram a causa, ou dos bispos que residem na província, ao bispo de Roma, e ele julgar, se ele julgar necessário, a revisão do julgamento, faça-se a revisão, e o que ele designe juízes. Se, porém, provar que a causa é tal que não deve retomar o que foi tratado, será confirmado o que tiver sido estabelecido. Isso parece bem a todos? O sínodo responde, parece bem. A condenação? Qual que é o problema da sua argumentação? Calma aí, deixa eu te explicar uma questão. Os cânones de Sardica, eles se aplicam apenas a bispos, como você bem falou, bispos. Apiário não era um bispo, ele era um presbítero. Essa foi uma das razões pelas quais os africanos inicialmente não aceitaram essa intervenção de Roma. Foi justamente pelo fato de que o caso de Apiário, ele não estava abrangido pelos cânones de Sárdica. Roma estava agindo fora dos cânones. E veja bem, e tem um concílio de bispos. Por isso os norte-africanos proibiram para o futuro qualquer recurso ultramarino, mesmo para o caso dos bispos, opondo-se assim os cânones de Sardica. Mesmo para o caso dos bispos, opondo-se assim os cânones de Sardica. Tem um problema na sua argumentação. Você está apelando aos cânones de um concílio para afirmar a autoridade disciplinar do Papa. No fim das contas, quem foi que deu essa autoridade do Papa para agir como tribunal de apelo? Tem um outro detalhe. O tipo de apelo que os bispos depostam, inclusive quem motivou o concílio de Sardica foi principalmente a deposição de Atanásio. O tipo de apelo que o bispo de Roma aceitava, era basicamente um apelo revisional. Se ele aceitasse o apelo, o próprio Papa, ele não decidiria a questão. Ele nomeava bispos que iriam revisar o caso. No caso da igreja norte-africana, por que eles corretamente não aceitaram essa intervenção de Roma? Porque, no caso de Apiário, ele não estava abrangido por esses cânones. Apiário era um presbítero. E, óbvio, a reação deles foi enérgica. Eles acabaram, na sua reação, proibindo até mesmo os recursos ultramarinos para bispos. Só que, assim, o problema para a sua argumentação em tudo isso é que Agostinho era parte dessa igreja. Você tem alguma prova ou alguma evidência de que Agostinho protestou contra esse protesto dos africanos? Ou seja, ele disse que os africanos estavam agindo contra o espírito da igreja ou contra a jurisdição de Roma, algo assim? Primeiro, literalmente reivindicar que eles não fizeram isso porque o bispo de Roma já tinha decidido antes de Zósimo. Entende? Com base em qual evidência? Na própria condenação do Santo Agostinho. Roma oculta a causa finita. E foi antes de Zósimo. Agostinho, o problema da condenação é que a causa não acabou ali, entendeu? Sim, tudo bem. A questão é que você está você está querendo basear um argumento de certeza em uma coisa que a princípio é incerta. E o pior, não é nem questão de ser incerto. Você dizer que a evidência é o Roma Locutais, causa finitaes, uma sentença que a interpolação, ela derruba a argumentação toda. Então está existindo um problema de ordenação do que é fundamento e o que não é. Você não pode fundamentar... Mas você não está seguindo a ordem cronológica também dos fatos. Porque ele fala que a causa foi encerrada, mas a causa não foi encerrada, ela continuou. Então, Zósimo retrocedeu, os pelagianos voltaram a estar em boas graças de Roma, e o que eles fazem? O próprio Agostinho também. Eles aceitam a decisão de Zósimo? Não. Eles convocam novos sínodos, eles mantêm a condenação a Pelágio, eles inclusive pedem a ajuda do imperador, e é só depois disso, só depois que todo mundo já se moveu na direção, que o bispo de Roma vai também. Assim, todo o contexto da história refuta a sua tese de que Zósimo estava ali agindo como uma autoridade final. Esse é o problema do seu argumento. Zósimo não era uma autoridade final. Então, Santo Agostinho errou quando ele falou que a causa estava encerrada. Errou. Ele achava que estava encerrado, de fato. Só que ela não estava. O Santo Agostinho não era um vidente. Ele não era um vidente. Ele não tinha como prever o futuro. Aceitada a decisão de Roma, essa é a questão. Por isso que os pelagianos ainda poderiam encontrar algum tipo de decisão favorável, era em Roma. Então, o raciocínio de Agostinho é o seguinte: se eles não encontraram sequer em Roma alguma decisão favorável, não tem mais para onde ir. É simplesmente isso. O seu argumento é que a decisão de Roma era final e definitiva. Por isso que eu volto à pergunta que eu te fiz. Eu acho que ela é a pergunta que resume o nosso debate aqui sobre esse caso. Se Roma tivesse decidido a favor dos pelagianos, Agostinho teria aceitado a decisão de Roma? Essa é a questão. Mas não tem como Roma ter decidido contra os pelagianos se já foi decidido antes. E ele falou... Roma mas Zósimo não retrocedeu da posição de Roma? Não, ele foi enganado. A infalibilidade... Não, mas peraí, os motivos... Calma aí. Não, ele foi enganado e fez uma revisão de investigação para os bispos. Calma aí. Se o motivo pelo qual ele retrocedeu é uma questão. O fato de ele ter retrocedido não é outra. Ele pode ter sido enganado? Não sei. Na verdade, eu não lembro de ter lido fontes históricas dizendo que ele foi enganado. Eu não lembro. Mas, assim, se ele foi enganado, é pior ainda, porque ele era um bispo que era ignorante teologicamente. Como é que um bispo que é o guardião infalível da ortodoxia é enganado por pelagianos? Uma heresia tão grosseira contra a tradição da igreja. Sim, o Bruno. O Drobner, só um adendo aqui, rapidinho. Peraí que o Saulo falou, agora todo mundo faz silêncio, que o Saulo falou depois de 5 horas. O Frank quer entrar na live, tá? O Frank quer entrar na live, aí se alguém sair por um tempo, ele dá um... Não pode falar só. Eu vou mandar o link pra ele, vai falar só. Só ajudando aí o Thales Muniz, de fato o Drobner ele afirma que o Zósimo de fato foi enganado, né? Ele caiu nas boas graças do Pelágio. Então teria sido isso, mas isso de fato assim não tira ainda o peso de voltar atrás com
Seria muito óbvio para Agostinho, na medida em que ele estava lidando contra um grupo cismático, na medida em que ele estava lidando com uma heresia dentro da igreja, que ele deixasse muito claro que o bispo de Roma é essa autoridade soberana e infalível, que ele é um guardião da fé apostólica. Eu acho que o simples fato de você não trazer nada disso, ou se você não trouxer, né, tô supondo que você pode trazer alguma coisa, isso por si só é, na minha opinião, um argumento do silêncio. Eu acho que o Gaião, inclusive, pode até falar mais sobre a questão do uso dos argumentos do silêncio na história da igreja, que é uma questão muito interessante e é muito importante nesses debates. Eu falei sobre esse argumento, no meu vídeo de 2 horas sobre a igreja. Então, justamente assim, como é que um teólogo que foi tão sistemático, que falou tanto sobre esse assunto, não fala nada sobre infalibilidade papal? Olha, vamos lá. Primeiro, eu acredito em desenvolvimento de doutrina. Isso não significa que desenvolvimento de doutrina... É claro, qualquer católico acredita, na verdade. Não se trata de algo... A trindade é um desenvolvimento de doutrina para nós, né? Mas a gente crê, evidentemente, que no primeiro milênio havia uma semente. E para mim, eu consigo ver essa semente desde Santo Irineu, assim, claramente. Tem alguns até que falam de Santo Inácio. Eu fiz um vídeo sobre isso, dando argumentação sobre o autor. Mas eu acho meio ambíguo, Santo Inácio, pra ser sincero. Sobre a caridade, né? Presidir na caridade. Mas Agostinho, qual seria a diferença entre a semente e a árvore completa, que seria atual? A diferença real, assim. Se você pudesse explicar para um resumo de 2 minutos. Qual seria a diferença? Justamente o fato de como acontece com a trindade mesmo, de não conseguir explicar muito bem o que, na prática, como ela ocorre, entende? Então, por Mas exemplo, era a mesma doutrina, todo mundo cria a mesma coisa, não sabe explicar. não é todo mundo cria. Enquanto não foi definido no Concílio Vaticano I, você pode crer que não. Eu estou falando o seguinte, há essa semente na igreja, e você precisa acreditar nisso, que há essa semente, nem que seja em 3 papas no primeiro milênio, tá? Eu tenho um artigo não é publicado, mas eu tenho um documento que eu fiz só sobre a infalibilidade papal especificamente. Bom. Mas, assim, só para esclarecer, só pra gente não fugir do tema. Você acha que Agostinho, ele tinha explicitamente essa ideia de que o bispo de Roma era infalível? Não, eu posso falar implicitamente, como que ele acreditava nisso. Se alguém perguntasse, vamos supor que alguém chegasse em Agostinho e perguntasse, Agostinho, você acredita que o bispo de Roma é infalível? Sabe por quê? Porque o que mantém ele, as marcas visíveis que mantém ele na igreja católica, como eu trouxe aqui contra os maniqueus, é a própria seta do apóstolo Pedro. Isso implica sim para com Irineu que... Não, calma aí. Isso implica sim para com Irineu que ela é suficiente para sabermos que estamos na igreja verdadeira. Ele não falaria dela. Entende? Então eu acho que implicitamente sim. Santo Agostinho, ele cria. Só que assim, um dos problemas da citação que você usou, que você falou que a gente não respondeu, não tinha tempo de tratar dela, e essa citação que você usou, que é da obra dele contra a epístola, é da obra dele contra os maniqueus, inclusive nessa mesma obra é onde tem o adágio, eu não queria o evangelho se a autoridade da igreja não tivesse me movido, que o Gabriel Enes tratou, né? Mas assim, um dos problemas dessa citação para sua defesa do papado é justamente que nessa citação ele não apela ao papado. Inclusive você fala, por exemplo, nessa citação que você disse, ele fala da sucessão da cátedra de Pedro, mas ele se refere a todos os bispos. Ele não se refere singularmente nessa citação ao bispo de Roma. O que está de encontro à visão que a gente trouxe aqui, que ele tinha uma visão colegiada. Então assim, o fato de Agostinho naquela citação, onde ele está justamente o quê? Expondo as razões pelas quais ele acreditava na igreja católica. O fato de ele não falar de infalibilidade papal, o fato de ele não citar o papado, na minha opinião, faz com que essa citação seja muito mais problemática para a sua posição, porque ali era um contexto muito apropriado para ele defender esse Agostinho papista que você acredita. Só desculpa interromper vocês, mas o Frank Bruno chegou aqui, eu já troquei umas ideias com eles no Zap há um tempo atrás, e ele inclusive me deu um livro aqui de presente, deixa eu pegar aqui, esse daqui, chamado Inovações da Igreja Católica. Deixa eu colocar a câmera aqui. Inovações